uma certa diferenciação que se faz entre erotismo e pornografia. Elas estão discutindo qual é a melhor atividade para uma mulher, se é ser esposa, freira ou prostituta. Se supõe que a visão ou a descrição do ato sexual ou dos genitais ou de tudo aquilo que diga respeito ao sexo é necessariamente feia. Esse tema é um tema muito polêmico, é um tema que mexe muito com a gente, né? A pornografia, o erotismo, que diz respeito à nossa vida também pessoal. Então o que eu quero é incitar um pouco o pensamento por algumas vias aí que eu trabalho e a gente poder conversar um pouquinho. Eu vou me permitir, como eu trabalho muito com literatura, de forma geral estarei dando exemplos literários ou exemplos do âmbito da literatura ou da escrita. Isso porque o meu ofício não é muito com livro e tal, mas eu acho que a gente pode pensar as outras formas de pornografia. Acho que a discussão que eu estou estabelecendo aqui é uma discussão que transcende o campo literário, o campo do texto, né? Para abranger todo tipo de representação erótica. Para a gente começar a conversar, eu queria problematizar com vocês uma distinção que existe no senso comum e que eu ouço muito, da qual eu mesma já compartilhei numa época que eu ainda não estudava isso, que é uma certa diferenciação que se faz entre erotismo e pornografia. Então, eu acho muito gozado que às vezes, né, você está com um texto e tal, a pessoa diz, não, mas é erótico ou é pornográfico? E essa pergunta, é erótico ou é pornográfico, normalmente quer dizer alguma coisa. Essa coisa é a seguinte, o pornográfico mostra tudo, o erótico não, o erótico só sugere, o erótico é uma coisa velada e tal. Vou começar a problematizar isso, lembrando para vocês que dos grandes escritores que se ocuparam com o tema sexual, só para ficar no domínio da literatura, dos grandes escritores que se ocuparam com esse tema, uma parte considerável se ocupou mostrando tudo, não era nada velado. Então, eu penso, por exemplo, num autor até do qual eu vou falar do Renascimento, que é o Aretino. Os grandes poetas do Renascimento, né, Petrarca, Dante e Aretino, né, está entre os grandes poetas do Renascimento italiano, e Aretino se ocupou muito de sexo e o fez nada veladamente. Os sonetos luxuriosos do Aretino são super obscenos. E esses sonetos são fabulosos, são geniais, mas são super obscenos. Então, quer dizer, Aretino é um desses casos, é um grande poeta, etc. e tal, que mostra tudo, que fala de tudo, que é escancarado mesmo. Outro que todo mundo conhece de nome e tal é Sade. Quer dizer, Sade é uma barbaridade aquilo, é extremamente imoral, licencioso e tal. E é um escritor que é um literato filósofo, né? Quer dizer, ali não é só literatura, aquilo é uma literatura filosófica e tal. Então, complica um pouco essa distinção do erótico e do pornográfico, né? Quer dizer, a Sade cita assim, Rousseau, Montesquieu, Diderot, grandes filósofos ao lado de cenas assim, de orgias super pesadas e tal. Então, te desconcerta um pouco e você não pode bancar esse discurso, né, o pornográfico e o erótico. Penso também num autor do século XX, né, para a gente se aproximar, que é o Jorge Bataille. Acabei de lançar uma tradução de um livro dele agora e tal. Também é outro, né, assim, que você fica vermelho assim, de pegar no livro, de tão pesado que é do ponto de vista de cenas de sexo, orgias e tal. Então, só para dar um pouco alguns exemplos, né, e problematizar essa questão, né, quer dizer, são autores extremamente obscenos, a gente ia dizer o quê? São pornográficos ou são eróticos? Então, eu acho que essas fronteiras, assim, para a gente começar a conversar, são fronteiras assim, muito complicadas da gente estar delimitando, né? Essa ideia de que o erotismo seria aquilo que é velado, aquele que não mostra tudo, em contraposição à pornografia, eu acho que ela, assim, na base dela está uma ideia de uma estética né, de apelo moral, assim, que chega a ser moralista mesmo, né? Quer dizer, quando você diz o erotismo não mostra tudo, esconde, só sugere,
você tem, assim, uma suposição aí que é a seguinte: se supõe que a visão ou a descrição do ato sexual ou dos genitais ou de tudo aquilo que diga respeito ao sexo é necessariamente feia, né? Que aquilo é feio, né? Que é repugnante, até que seja sujo mesmo, né? Então é uma concepção que ela tem uma base muito moralista. E esteticamente, por trás dela está a ideia de que as coisas que são bonitas, que são belas, elas respondem assim a um ideal muito elevado, muito nobre, muito alto, e que o que é feio, é baixo, se opõe a essa ideia de beleza, né? Dessa ideia de beleza que seria uma beleza pura, né? Então a gente tem aí uma oposição entre o alto, que seria considerado belo, e o baixo. E que é uma posição que a gente pode problematizar sempre pensando, né, até no nosso corpo, porque a gente está falando de corpo, não é que o alto é a cabeça e o baixo realmente é o que está da cintura para baixo, né? Então toda essa oposição do belo, do elevado, do que é nobre como alguma coisa que está no alto e daquilo que é baixo como feio, repugnante, o sujo. E é interessante a gente pensar como é que isso é organizado, essa estética é organizada a partir também de um padrão que é um padrão moral e moralista por excelência. Então, isso tudo complica, né, a nossa questão. Além disso, é fundamental a gente lembrar que esses conceitos, eles também variam muito de época para época, né? Do que é erótico, o que é pornográfico. Eu acho que a gente pode até pensar, às vezes eu fico pensando assim, quando assisto um capítulo de novela e tal, realmente há cenas hoje numa novela que há 30 anos atrás assim, seriam consideradas pornográficas e que hoje está aí, assim, né, no meio da sala de estar da família brasileira, na boa e tal, sem problema, né? Então, esses conceitos variam muito de época para época e eu acho que para a gente pensar um pouco essa questão, observando sempre uma desconfiança entre aquilo que é considerado erótico e o que é considerado pornográfico, vale a pena a gente recorrer à história. De um ponto de vista histórico, segundo os historiadores da pornografia, porque há hoje gente no mundo inteiro que estuda esta história, que é a história da pornografia, a pornografia normalmente, para os historiadores, ela é definida como um fenômeno de mercado, quer dizer, diz respeito a uma questão de mercado. Eu vou citar aqui a Paula Findlay, que é uma historiadora americana, que ela diz: a pornografia é um fenômeno de mercado relacionado com a persistência da cultura manuscrita, o impacto da atividade de impressão, a natureza da autoria, a difusão da alfabetização e o processo no qual as palavras e imagens circulavam. Isso tudo vai acontecer no Renascimento. Então, este fenômeno de mercado, vamos dizer assim, o ponto de partida para a criação desse mercado está no Renascimento, né? Quer dizer, há uma tradição pornográfica, aquilo que a gente entende hoje como pornografia é uma tradição que se inaugura no Renascimento e que ela se caracteriza justamente por quê? Pela difusão de imagens e palavras que feriam o pudor, fazendo da representação explícita do sexo sua pedra de toque. Para os historiadores, o ponto de partida dessa tradição é dado pela nova tecnologia de impressão que se inaugura no século XVI, que vai colocar justamente em circulação cópias baratas dos textos e também das gravuras, né? Que é nesse momento que se passa a ter também gravuras eróticas. E elas entram em circulação, quer dizer, alguma coisa que era muito restrita, né, até o século XVI, as técnicas de impressão e de texto, de gravura, começam a entrar numa circulação maior, né? E isso, né, de reproduções baratas, que as pessoas podem manusear e passar de mão em mão e tal, e isso vai criando
próspero mercado para tudo que é obsceno. Essa popularização do material licencioso também dificilmente teria se consolidado não fosse também um tipo de perspectiva diferente em relação ao corpo, ao sexo, então, que aparece no momento. Ou seja, uma nova forma de representar a atividade sexual, que aparece junto nesse momento. Ou seja, você tem um fenômeno de mercado, não é? Algo que a gente pode pensar um pouco sociologicamente, mas você tem também algo que a gente pensa literariamente, a gente pensa dentro do campo da estética, que é uma nova forma de representar o corpo, de representar o sexo. Que é o quê? É uma intenção realista. Né? Porque quando a gente às vezes até fala, né? É muito realista, né? Quando a gente vê uma pornografia bem barra, pesada, muito realista, a gente já sabe o que é muito realista no caso aí em questão, né? Então, a partir desse momento também, no século XVI, aparece uma nova forma de representar o sexo que é pautado por uma intenção muito realista, que implica, portanto, uma transgressão deliberada da moral. E o grande autor, né, aquele que, vamos dizer, dá a certidão de nascimento para a pornografia, é o Aretino, o poeta que eu citei logo no início. O Aretino, segundo, né, os historiadores da literatura e tal, no qual eu concordo, fornece um modelo para aquilo que vai ser a ficção erótica ocidental mesmo, que depois vai se proliferar pela Europa e pelo mundo ocidental todo, né? Ele escreve um livro chamado Ragionamenti, e esse livro, inclusive, é um livro que ele escreve a partir de algumas gravuras que circulavam na época, bem populares, bem obscenas, e esse livro é um diálogo entre duas mulheres. Elas estão discutindo qual é a melhor atividade para uma mulher, se é ser esposa, freira ou prostituta. E a discussão entre elas, o livro inteirinho é um diálogo. Eu não preciso dizer para vocês que ganha a prostituta, assim, bate de longe a freira e a esposa. E o Aretino tem esse diálogo que é adorável, esse livro Ragionamenti, que discute, então, ele adota, né, esse diálogo entre mulheres, sim, totalmente desbocado. Então, era um momento assim que, no Renascimento, né, um momento de libertação também, né, quer dizer, aqueles humanistas estavam ficando livres das restrições temáticas, das imposições estilísticas, né, do humanismo mais ortodoxo, e havia uma corrente anticlassicista muito forte, né, no século XVI, e o poeta italiano, então, ele se destaca entre aqueles pornógrafos renascentistas que, segundo eles, pretendiam expor a coisa em si. Porque eles falavam assim, nós falamos a coisa em si. E aí, se vocês me permitirem, eu vou dizer aqui o que é a coisa em si, porque eu também não consigo falar pornografia sem, às vezes, citar a coisa em si. Então, diálogo aqui de uma das prostitutas dos Ragionamenti. Uma diz para a outra, assim, logo no começo do texto, fale claramente. E se você quiser alguém, diga foda, pau, buceta ou cu. Só os sábios da Universidade de Roma não vão entendê-la. O resto todo mundo entende. Antes de Aretino, esse tipo de literatura, não é, quer dizer, que fala da coisa em si, ficava, não é que não existia, mas era muito restrito a um círculo muito, não é, seleto de amigos dos escritores licenciosos, e essas coisas existiam em pequenos círculos. Foi com o Aretino e a sua obra, foi ele que tornou essa temática acessível a um público mais amplo, muitas vezes inovando o seu conteúdo para atender a demanda desses leitores. Então é por isso que a gente fala, você tem uma questão estética, que é a do realismo, e você tem também a criação de um mercado, são coisas que vêm junto. Por isso a sua obra, além de ter gerado uma grande quantidade de imitadores,
várias obras são atribuídas ao Aretino, mas não são e tal dele, mas a sua obra prepara também o palco para a difusão da pornografia nos séculos seguintes, né, no século XVII, XVIII e tal, para essa carreira, né, assim, ascendente que a pornografia vai ter no Ocidente, definindo muito quais são os temas e as convenções. E Aretino, ele costumava dizer, né, porque o Renascimento tem muito essa coisa, né, da tarefa de desvendar os mistérios do mundo. E para Aretino, os mistérios do mundo se ocultavam entre as pernas. E, literalmente, uma das personagens diz isso. Dos Ragionamenti ainda. Um par de nádegas sedutoras pode fazer mais do que todos os filósofos, astrólogos, alquimistas e necromantes jamais fizeram. Então a coisa era por aí mesmo, né? Estava dado ali um tipo de texto com uma intenção extremamente realista, e foi isso que deu um modelo para o que a gente entende hoje de pornografia. E aí, na própria origem da pornografia, a gente já não consegue mais dizer se é erotismo ou se é pornografia, porque o Aretino, ao mesmo tempo que escreveu pornografia, escreveu assim uma obra toda de poemas de amor e até sacros, né? Dedicou-se também, isso fabulosa. Então é muito difícil a gente tá fazendo essa distinção que eu coloquei logo no início, né? Bom, esse modelo é justamente o modelo que vai se reproduzir ao longo desses séculos seguintes e vão gerar, então, uma importante bifurcação. Conforme a pornografia vai se consolidando, não é, como uma estética e como um mercado, nós temos, então, uma bifurcação que acabou se instalando, e eu acho que é isso que a gente vive hoje. Quer dizer, de um lado, nós temos a consolidação do quê? Desse mercado, a consolidação de um mercado de obras pornográficas, que vive da reprodução de certos modelos e do comércio, não é? Quando a gente fala pornografia é um comércio e tal, porque tem um lado da pornografia que ela vive repetindo um certo modelo, né? E do comércio de um repertório obsceno. Então aí as revistas pornográficas, os vídeos pornográficos e tal, que são inclusive assim, bastante repetitivos num certo sentido. Mas isso é um lado da pornografia. De outro lado, a gente também teve, né, na nossa história ocidental, a consolidação de um desenvolvimento de novas representações do sexo. Podemos dizer de uma arte pornográfica, ou se vocês quiserem, de uma arte erótica, porque eu não vejo diferença. Então se consolidou, né, de um lado, uma literatura, não só uma literatura, toda uma imagética e tal, de mercado, e de outra, o desenvolvimento também de representações. Isso não tem nada a ver com o que mostra ou não mostra, porque em ambos os lados você pode ter uma pornografia comercial que seja só da coisa mais velada, assim como você também tem a mais escancarada. E do lado artístico, você tem uma pornografia que também é mais velada e você tem outra que também é escancarada. Quer dizer, não é por aí que a gente faria essa diferença, né? Já que nós estamos fazendo aqui o balanço do século XX e tal, né? Chegando hoje, nós temos uma hierarquia de discursos, né? E nessa hierarquia de discursos, normalmente a ficção erótica, ela costuma ocupar um lugar pouco nobre. Tudo aquilo que é erótico, assim, normalmente a gente considera um gênero menor, né? Um livro erótico e tal, normalmente não é, né, aquele grande livro, não é o Stendhal, não é o Flaubert, né? É um livro erótico, parece uma coisa menor. Isso se deve realmente ao fato de que esse mercado pornográfico ele cresceu tanto que a maior parte do que a gente considera pornografia faz parte desse mercado, né, dessa pornografia mais comercial, no qual os efeitos estilísticos, o trabalho talvez mais literário mesmo, seja relegado a um segundo plano em função de uma lei maior, que é a lei da repetição. Então, a maior parte dos livros pornográficos realmente se limita a repetir um certo mote,
combinando cenas de um repertório sexual limitado com um intuito, assim, muito imediato de excitar o leitor, né? Quer dizer, eu acho que tem essa coisa do intuito, né, que a pornografia tem de excitar, de produzir, né, uma excitação sexual no leitor. Então, o que eu queria falar para vocês com isso é que, na qualidade de produção literária inferior, a pornografia, ela hoje é muito aceita, ou ela é até tolerada, assim, ela é muito tolerada. Lembrem-se da palavra tolerância, e as zonas também de prostituição chamavam-se zonas de tolerância. As sociedades sempre toleram, não é, que essa sexualidade, digamos, mais baixa, ela fique confinada em algum lugar, em algum gueto. Então, isso não tem problema. Problema passa quando estas formas pornográficas saem do seu gueto. Aí é que escandaliza. O que é escândalo hoje? É essa passada. Por quê? A pornografia lá na sex shop, na locadora pornô, da revista pornográfica, o poder de transgressão dela é quase nulo, né? Ela está lá no cantinho dela e tal. Na verdade, o texto erótico ou filme e tal só consegue escandalizar quando ele deixa de obedecer às regras e às convenções do gênero menor, perturbando a zona de tolerância que cada cultura reserva às fabulações do sexo. A prostituta na zona de tolerância legal, ela não pode estar na porta da escola, isso nós não aguentamos. Né? Ela não pode importunar a nós, a família, os nossos filhos e tal. Lá na zona, quem sabe até, né, ela nos sirva. Então essa questão da tolerância é que traça a noção de escândalo, né? Então, vou dizer para vocês, Marquês de Sade é escandaloso? O escândalo de Sade não foi escrever obras obscenas. No século XVIII, existia um tipo de literatura na França que chamava-se literatura libertina. Olha, assim, eram inúmeros livros extremamente obscenos, isso não tinha problema nenhum. Sade, do ponto de vista de obscenidade, ele simplesmente escreveu aquilo, seguiu um pouco a tradição da literatura libertina na sua época, que era muito vigorosa. O escândalo de Sade foi outro, foi misturar filosofia com literatura, foi botar Rousseau lá no meio, foi botar Lucrécio no meio, Buffon, D'Holbach, Diderot, Montesquieu, sabe, quer dizer, os libertinos de Sade, eles discutem filosofia no meio de uma orgia, assim, das mais obscenas, das mais imorais. Este foi o escândalo dele, foi juntar, foi botar lado a lado filosofia e erotismo. Ou seja, o escândalo dele não é o erótico, é a filosofia, é levar a filosofia para a alcova, de tal forma que ele tem um livro que se chama A Filosofia na Alcova. Não é a filosofia da alcova, não é o filósofo que está lá no seu gabinete pensando o que acontece na alcova, é o filósofo que entra na alcova, se desnuda e vai para a orgia dentro da alcova. Este é o escândalo dele, tá? E de juntar essas coisas. Flaubert escandalizou com Madame Bovary, que teve aquele processo, aquela coisa imensa, né, contra ele, quando ele escreveu a história de Madame Bovary, que era uma adúltera, né, naquele século XIX, todo moralista, aquela coisa toda, né? Por que Flaubert escandalizou? Existia uma literatura pornográfica rolando solta na época de Flaubert. Por que pegaram no pé dele? Porque ele escreveu a história de uma adúltera numa obra-prima do realismo. Ao mesmo tempo, é a história de uma adúltera e é a maior obra-prima, que aquele livro é maravilhoso do ponto de vista estilístico. E aí balançou, porque não dava para falar pornografia, é essa a questão, né? Quando o tema do sexo aparece num lugar em que não era esperado. Isso é que é o escândalo do pornográfico hoje, na nossa época. Isso é extremamente escandaloso.
Então, o potencial de subversão dos livros eróticos está diretamente ligado à sua capacidade de colocar em xeque os nossos códigos culturais, os códigos que organizam o nosso sistema cultural, ou o sistema cultural vigente em cada época. Então, o que o Flaubert faz? Quando ele faz alta literatura, o que é alta literatura? É uma literatura que pode ser dada em escola, nas universidades, nos lugares mais decentes. E aí, o que você faz se essa alta literatura conta a história de uma mulher adúltera? Mexeu nos alicerces da cultura. Filosofia é uma coisa, né, de um seleto grupo, vamos filosofar e tal, não sei o quê. E aí, como é que você faz com Sade? E aquilo é filosofia. E como é que pode o professor chegar e dar um curso? Vamos dar um curso sobre Marquês de Sade. É muito complicado. Eu até que trabalho com Sade, assim, dar uns cursos para os meus alunos lá na PUC é super complicado, porque você tem que ler passagens super obscenas. Então, é um negócio que mexe com o nosso código de cultura. E é justamente isso, né? Quer dizer, o escândalo acontece quando os temas obscenos abandonam o gueto, a zona de tolerância, onde nós confinamos os gêneros inferiores e tal, e se associam a expressões legitimadas como superiores. Ou, para citar aqui a escritora que eu adoro, a Hilda Hilst, que ela tem uma trilogia erótica, não sei se vocês conhecem, que é genial, né? Esse livro bárbaro que chama-se Contos de Escárnio e Textos Grotescos. Então tem um homem que é um escritor e ele diz que está escrevendo um livro. E aí o personagem olha para ele e diz assim: mas o que você está escrevendo? É metafísica ou é putaria das grossas? E pergunta isso. E eu acho genial esse negócio, que é metafísica ou putaria das grossas. Ou seja, une um termo filosófico, elevado, seleto, com uma expressão das mais chulas. E é justamente isso que ela faz nesse livro, que o tempo todo, né, trabalha com essa aproximação entre o alto e o baixo, a metafísica e a putaria das grossas. Então, o tempo todo mexendo, subvertendo, né, esta ideia do alto e do baixo e aproximando o alto ao baixo, né? Então, no caso da Hilda Hilst, é até interessante, porque você pega assim, ela começou a escrever a trilogia dela obscena nos anos 90, ela começava já uma senhora de 60 anos de idade. Ela tem uma obra, que é uma obra toda assim, que fala do sublime, de Deus, de uma procura metafísica mesmo, e aí ela escreve o Caderno Rosa de Laurie Lamb, que são as memórias sexuais de uma menina de 8 anos, e bota a fotografia dela com 8 anos, com roupinha de marinheiro e tal, na contracapa do livro. E aí a crítica não sabia o que fazer com aquele livro da Hilda Hilst, né? O que se faz com isso, né? Porque justamente ela é o quê? Ela é uma grande escritora, representa a grande literatura, e de repente me aparece com esse livro e depois lança os outros dois também, que são super pornográficos, né? Então, você tem essa coisa de mexer com o alto e o baixo o tempo todo. Então, a começar pelo fato de ser uma grande escritora que está mexendo com o tema obsceno, não é? Os livros todos, assim, todos os livros, os personagens são escritores. Então, eles citam, assim, Joyce, Flaubert, assim, o tempo inteiro com citações da mais alta estirpe, mexendo, assim, associando com obscenidades e tal. Então, o tempo todo mexe com isso. Então, uma prosa extremamente subversiva. Aí é que acontece a subversão. Ou seja, quem escandaliza é uma Hilda Hilst quando escreve pornografia, e não o sujeito que publica uma revista pornográfica que vem com uma tarja preta e que todos nós toleramos isso, né? Então, o que acontece, né, com esse tipo de livro como da Hilda, é um livro meio degenerado. Tanto Sade, né, como Hilda e Aretino, quer dizer, eles são um pouco degenerados porque eles subvertem tanto as leis do gênero menor, que devia ficar confinado naquele cantinho, então subverte as leis do gênero menor e subverte as leis do gênero maior também, porque o gênero maior diz: para fazer boa literatura você não pode
falar dessas baixarias todas, daquilo que a Hilda Hilst chama de bandalheiras, né? Como é que pode falar de tanta bandalheira e fazer boa literatura? Então está subvertendo. Então é uma prosa, é um tipo de texto que não tem gênero. Ele subverte os gêneros, não é? E aí a gente pensa daquilo que não tem gênero mesmo, é por excelência o degenerado. Então ocupa esse lugar que a gente não sabe o que fazer com ele, né? Mas o que acontece? É justamente por ser degenerado que este tipo de texto fica livre para promover as associações mais bizarras, mais imprevistas, revelando, portanto, certas relações entre o corpo e o espírito que a nossa cultura faz tudo para tentar esconder. Então é nesse momento mesmo, né, que você tem lá a referência alta com a baixa, que aparece uma ligação entre o sexo e o mundo do pensamento, o sexo e o mundo espiritual, que a nossa cultura morre de medo disso, de fazer essa ligação, né? Alguma coisa, não é, que eu acho que a gente pode buscar em Freud mesmo, essa ideia de que o conhecimento é, antes de mais nada, o conhecimento sexual. Não é? Que a primeira coisa que a gente quer saber quando a gente é criança é da onde que a gente veio, né? E que isso, a resposta, né, certa, não é a cegonha, né, o repolho e tal, tudo isso que a nossa cultura quer, né, esconder, ou até a resposta científica, porque não é científica, diria a Hilda Hilst, né? A resposta disso é uma resposta da ordem da sacanagem, da bandalheira, né? É isso mesmo. Então é isso que essa relação entre sexo e saber que a nossa cultura faz tudo para esconder. E faz atribuindo a essa relação a ideia de perigo. Isso é uma coisa que eu acho que é importante também mencionar aqui. Quer dizer, normalmente a essa relação entre pensamento e sexo se atribui uma noção de perigo. E aí eu gosto de pensar um pouco numa frase de uma personagem de Sade que diz assim: a filosofia deve dizer tudo. O que significa dizer tudo? Significa dizer tudo que a filosofia vem dizendo e dizer também essas coisas baixas, que é o filósofo libertino que diz. Né? Estas coisas são sempre consideradas um pouco perigosas, né? Quer dizer, é uma atribuição de perigo. Então valeria a gente pensar também nessa tópica do perigo. Qual é o perigo? Que perigo é esse? Né? Que tipo de subversão essa literatura que interroga, né, o ser humano a partir de transgressões tão fundamentais, que vai mexer lá no tabu do incesto, em questões tão fundamentais, que tipo de subversão essa literatura propõe para quem a lê, né? Ou colocando a pergunta de uma outra forma: que ordem de ameaças aos indivíduos e à sociedade pode se ocultar em uma obra pornográfica como a ficção de Sade, como a da Hilda, como a de Bataille? Por que há esse transtorno? Então eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre para vocês, para não ficar muito longa, mas eu vou me basear num livro, que é um livro bastante interessante, de um autor também americano que chama Roger Shattuck. Ele tem um livro chamado Conhecimento Proibido, e a tese dele é que existem alguns tipos de conhecimentos que devem ser proibidos. Quer dizer, assim, o tema do livro dele são os perigos da sabedoria, que há uma sabedoria que é perigosa. Então ele interroga a legitimidade de se colocar limites ao conhecimento ou não. Para esse autor, quando o pensamento explora continentes que são objetos de fortes tabus, Sade, Genet, Artaud, a Hilda, enfim, né, quando a gente tem esses autores que exploram, né, esses tabus, as consequências podem ser imprevistas e até mesmo devastadoras. Ou seja, ele diz, é um livro muito fino, não é um livro panfletário, mas ele diz que a curiosidade nem sempre emancipa o homem e que, segundo ele, há algumas verdades que não devem se tornar conhecidas, ou seja, há coisas que não devem ser mostradas.
Então ele toma a obra de Sade como um caso exemplar e ele se pergunta, eu vou citar para vocês, ele diz assim, ele pergunta o seguinte: deveremos acolher entre nossos clássicos literários as obras de um autor que violou e inverteu todos os princípios de justiça e decência humana desenvolvidos ao longo de 4.000 anos de vida civilizada? Quer dizer, você tem assim 4.000 anos de vida civilizada e de repente vem alguém assim, vai um por um, né, violando esses códigos da nossa civilização. A gente devemos acolher Sade? Terá o século XX cometido, com relação ao Marquês de Sade, um dos mais monumentais erros de julgamento cultural ao colocar seus livros entre as obras-primas da nossa literatura? É lícito a gente colocar lá todos os filósofos e Sade junto? Né? Então, ele pergunta, isso é uma pergunta interessante, né? E aí, na tentativa de responder, ele vai investigando, justamente, quer dizer, eu acho que é uma coisa muito do século XX, essa coisa de reabilitar estes autores malditos do 19, do 18 e tal. O século XX reabilita tudo isso, né? Então, esse livro é interessante porque ele vai analisando toda a reabilitação de Sade pelos surrealistas, pelo Pasolini e tal, e ele chega à conclusão de que, em nome da liberdade de expressão, essas pessoas, né, e esses autores que reabilitaram Sade foram capazes de defender práticas como a indecência, a profanação e as próprias expressões de ódio, enquanto ao mesmo tempo temiam seus efeitos sobre a comunidade. Quer dizer, como é que dá para reabilitar Sade e ao mesmo tempo não estar compactuando com as ideias dele? É essa que é a questão, né? Porque são ideias muito pesadas, né? Isso se coloca para vários autores. Eu estou dando aqui o exemplo de Sade, que é o exemplo com o qual ele trabalha. Ele sustenta, portanto, esse autor, o Shattuck, que conteúdos violentos podem ter efeitos violentos. E para fundamentar a sua afirmação, ele até conta um caso que é muito interessante. Ele conta o caso de 2 crimes horrendos que ocorreram nos Estados Unidos nos anos 60, nos quais os assassinos declararam que tinham se inspirado na obra de Sade, que tinham lido Sade e que depois cometeram os crimes inspirados nele. Então, com base nessas ocorrências, o autor vai denunciar essa capacidade de corrupção dos livros pornográficos, especialmente desses livros mais pesados mesmo, né, que são chamados livros perigosos sobre as consciências. Esses textos, para ele, ativariam, né, fantasmas adormecidos nos leitores, agindo tal qual um programa de ação. Então, de forma geral, Shattuck defende que uma obra literária pode ter um impacto sobre o comportamento das pessoas. Embora esse seja um argumento plausível, ele não nos autoriza, né, a atribuir uma eficácia maior ou menor a este ou aquele livro. Então, quer dizer, é uma coisa complicada isso, né? Eu lembro que o Zé Paulo Paes, que foi um poeta que traduziu poesia erótica e tal, para defender a poesia erótica, ele dizia o seguinte, ele dizia, nem sempre aquilo que você lê, você tem imediatamente que praticar. Porque senão a gente ia ler livro de guerra também e saía matando todo mundo, né? Então essa relação não é uma relação tão simples, né? Que é a relação que o nosso autor aqui tá bancando. Ele diz, olha, as pessoas vão ler Sade e depois vão querer praticar crimes. Mas isso é um pouco complicado. E se fosse isso, juro que eu já devia estar presa, porque conheço a obra de Sade assim, de cor quase. Mas eu acho que a gente devia se perguntar também assim, por que condenar os textos de Sade e não um romance absolutamente puro, como, por exemplo, Werther de Goethe, que segundo consta, né, quer dizer, quando o Werther entrou em moda e tal, ele acabou influenciando muitos jovens do final do século XVIII, que muitos acabaram se suicidando em função do modelo do Werther, né? Então, por que nós vamos condenar Sade e não Goethe? Talvez Goethe tenha... ter mais gente morrido por causa do livro, né, que ele escreveu sobre aquele amor tão puro do que sobre o livro de Sade, né? Ou então até mesmo, né, a Bíblia, que é um livro santo que
quantos crimes já foram cometidos em nome da Bíblia, né? Os fanáticos e tal, que vão lá, leem a Bíblia e praticam crimes horrendos. Então, é complicado a gente pensar essa coisa assim, essa hipótese, né, de que os livros produzem um comportamento, né? Eu acho que dos contos de carochinha aos romances de aventura, quase todos os livros contêm, né, de uma forma ou de outra, fermentos que são capazes de produzir efeitos corruptores, né? Então, assim, na linha totalmente inversa, há autores que defendem um pensamento que é o oposto disso. Um deles é o Otávio Paz, que num livro dedicado a Sade, ele se propõe a responder essa pergunta, né? Ele mesmo coloca a pergunta: Sade é um autor perigoso? Aí o Otávio Paz responde: não acredito que haja autores perigosos. Melhor dizendo, o perigo de certos livros não está neles próprios, mas sim na paixão dos seus leitores. Uma resposta muito semelhante é dada pelo Maurice Heine, que é um dos maiores biógrafos de Sade do início do século XX, em que diz, também ao ser interpelado com essa pergunta, o Heine responde da seguinte forma: todos os livros, uma vez nas mãos de degenerados, podem ser considerados perigosos. Não é possível prever que impulso mórbido um degenerado pode receber da mais inocente literatura. Uma narrativa sobre a vida de santos ou outra sobre a paixão de Joana d'Arc pode perfeitamente levar um desses infelizes a se apoderar de sua irmãzinha e assá-la viva. Então, sabe, quer dizer, nada garante, né? O problema é esse, pode ser Sade, mas pode ser a vida de um santo levar um sujeito a cometer um crime. Esse argumento também é revisitado pelo Henry Miller, que, como vocês sabem, é um autor de uma obra muito obscena, né? Aquele Trópico de Câncer, Sexos, Plexos, esses livros todos, e até na época da proibição do Trópico de Câncer, nos anos 30, ele escreve um ensaio, né? O livro dele havia sido proibido, ele escreve um bonito ensaio que se chama Reflexão e Pornografia, no qual ele diz: não é possível encontrar a obscenidade em qualquer livro, em qualquer quadro, pois ela é tão somente uma qualidade do espírito daquele que lê e daquele que olha. Então, o que eu queria dizer para vocês que é o seguinte: aquela hipótese do Roger Shattuck, que diz, olha, o livro pode ser perigoso, cuidado, não vai ler, porque depois o sujeito pode cometer um assassinato, é uma hipótese que nós poderíamos chamar de hipótese produtiva, né? Quer dizer, o livro produz alguma coisa na gente. Então, é melhor não ler, porque pode produzir. Essa hipótese aqui do Henry Miller, do Otávio Paz e tal, é uma hipótese projetiva. Eu projeto no livro meus fantasmas interiores, então não importa que livro seja, né? O livro é um espelho dos meus fantasmas. Se eu quiser cometer um crime, eu vou cometer e botar a culpa em Sade, ou na Bíblia, ou se não importa, porque é uma hipótese projetiva, né? Na primeira hipótese produtiva, nós temos a ideia de um leitor passivo, né? Que o livro vem lá e faz a cabeça dele. E outra, nós temos um leitor ativo, né? Que está o tempo todo fazendo do texto um espelho dos seus fantasmas, né? E a tese, eu acho que ela é igualmente interessante, mas ela também, acho que é interessante, ela também é questionável, porque ela anula um pouco a violência dos livros em questão, né? No limite, qualquer obra seria um espelho dos fantasmas dos leitores, e a gente poderia se perguntar também, né? Bom, mas e aí? Não existem livros que realmente nos transtornam, né? A ponto de desviarem o nosso caminho, né? Qual é a eficácia da literatura ou da obra de arte, né? A atividade que o leitor põe em curso, ela não pode ser uma atividade transformadora. Não há livros que transformam a nossa existência, que fazem a gente mudar, né, de rumo e tal. Os livros não têm esse papel também de transformar a nossa existência? Conceber um texto apenas como um espaço projetivo de sentimentos já existentes no sujeito
supõe a leitura como um ato passivo também, né? Esvaziado de qualquer impacto, o que, por certo, não deixa de trair o espírito de certos autores que são muito perturbadores, como é o caso de Sade, de Genet, né? Eles perturbam mesmo. A gente faz ressalvas a essas duas hipóteses, tanto a produtiva como a projetiva. E aí nós retornamos à nossa questão: a pornografia pode ser considerada perigosa ou não? Retomando o que eu disse, né? Quer dizer, há uma pornografia que ela pode ser considerada perigosa ou não, que é referida ao mercado do sexo, né? Que propõe uma pragmática mesmo, né? Uma incitação do leitor. Há uma pornografia, eu acho que é essa que talvez a gente possa interrogar o perigo dela, que é uma pornografia mais referida mesmo ao campo da representação, né? Que propõe um conhecimento. Quer dizer, que ordem de conhecimento é essa que está aí, que é considerado um conhecimento proibido, um conhecimento transgressivo, um conhecimento que ultrapassa fronteiras, né? Então, essa ideia de conhecimento, de pensar a pornografia como uma forma de conhecimento, de ultrapassar, né, o preconceito e pensar que aquilo revela um conhecimento, eu acho que essa ideia difere tanto da hipótese produtiva do Shattuck, para quem os livros pornográficos representam um perigo, mas ela difere também dessa hipótese projetiva do Otávio Paz, né, que recusa qualquer ideia de perigo para os livros. Assim, se existe um risco na frequentação da obra dos grandes pornógrafos como Sade, esse risco talvez não seja nem fantasmático, nem tampouco imposto a um leitor passivo. Pensado como conhecimento, esse risco é um risco partilhado por um leitor ativo que se constrói no ato da leitura como sujeito de conhecimento também. Quer dizer, pensar a pornografia como uma forma de conhecimento. Essa concepção supõe um aprendizado por parte de quem lê, levando em consideração a possibilidade transformadora também do ato da leitura. Aí a gente poderia pensar a pornografia a partir dessa ideia, primeiro, como um conhecimento radical, às vezes impiedoso até, sobre o homem, né? Que transgride as fronteiras do próprio conhecimento, e também de um conhecimento transformador, que contribui para modificar as bases do próprio conhecimento, né? Quer dizer, a partir daquilo que a gente lê no texto pornográfico, a gente pode criticar também os outros textos e pensar por que é que os outros textos dão tanta atenção apenas ao alto, ao espiritual, ao elevado, e não se debruçam, né? E tem tanto medo deste perigo que é revelado por aquilo que é mais baixo mesmo, né? Pensando desde o sexo até a violência, também tudo aquilo que é considerado baixo, né? Eu diria o seguinte: trata-se de um tipo de conhecimento que só pode ser enunciado por meio da imaginação artística. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Aí, segundo Jorge Bataille, falando de literatura, ele diz: somente a literatura pode colocar a nu o jogo da transgressão da lei, independentemente de uma ordem a criar. E por isso, assim como a transgressão, essa literatura é mesmo um perigo. É uma literatura perigosa, ela ameaça a sociedade num certo sentido, mas ao mesmo tempo ela é um conhecimento também. Ela fica nesse limiar. Dizendo melhor, segundo essa concepção de Bataille, só a literatura pode ousar ser perigosa, justamente porque ela está circunscrita ao plano simbólico. Bataille diz uma coisa que é genial, ele diz: sendo inorgânica, a literatura é irresponsável, nada pesa sobre ela, ela pode dizer tudo.
Não se pode fazer tudo, mas talvez se possa dizer tudo, porque a literatura é inorgânica. Ou seja, sangue não sai do livro pornográfico, né? Então é isso. E aí nós reencontramos esse dizer tudo da pornografia, sobre o qual aí eu fiz um pequeno passeio com vocês, esse dizer tudo de Sade, que representa talvez a tarefa que toda literatura deveria almejar, não é? Sendo inorgânica, a ficção é irresponsável, e sendo irresponsável, ela pode dizer tudo, tornando-se, com esse dizer tudo, inevitavelmente perigosa diante das leis sociais, né? Tal é o perigo que Jorge Bataille reconhece e reivindica para a literatura, e eu fecho com uma passagem dele. Ele diz: a literatura não é inocente, e sendo culpada, ela deveria finalmente se confessar como tal. Enfim, talvez a ideia não seja nem condenar, nem edulcorar os livros pornográficos, mas simplesmente estar aberto para esse conhecimento que eles têm a nos propor.